Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha a receita que a gente vai fazer hoje. É uma broinha de fubá deliciosa, aquela mesma broinha que vendem nas padarias. Então faz muito sucesso e o que é melhor, gente, é muito fácil de fazer. Então vamos começar essa receita deliciosa. Depois eu vou dar as dicas para saborizar essa broinha, que é bem fácil também. Eu vou colocar então aqui na tigela 2 ovos. Eu tô usando aqui um ovo tamanho médio, tá? Mas pode ser grande também. Antes de eu bater esses ovos, olha só. Essa receita pede 1 xícara cheia de açúcar. Eu vou colocar um pouquinho menos, tá? Quase a metade. Porque eu particularmente não gosto de coisa muito doce. Mas se você gosta, coloca 1 xícara cheia. Ó, eu tô colocando, acho que a metade da xícara, mais ou menos, de açúcar. Ah, e você pode usar o açúcar demerara, o mascavo, aquele que mais você gosta. Lembrando que o tamanho da xícara que eu tô usando é 240 ml. Agora sim, eu vou bater o ovo e o açúcar para facilitar, porque se eu deixar para bater com a farinha, pode não ficar bem misturado, tá? Então, essa parte é importante você fazer separado. Bate bem, até dissolver um pouco esse açúcar. Agora eu vou colocar o leite. Aqui eu vou usar meia xícara de leite integral, 120 ml. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Vou colocar aqui também 100 gramas que podem ser manteiga ou margarina. Coloquei a primeira colher, são 3 colheres, tá? Ou 100 gramas. 2 e 3, então 3 colheres. E também você pode usar banha na receita, e se você for usar banha, usa 2 colheres de sopa rasas, tá? Agora eu já vou colocar aqui a farinha de milho ou fubá. Que você tem que cuidar? Tem que ser a textura mais fininha que você conseguir, para a broinha não ficar seca. Então aqui eu tô usando, aqui no sul a gente fala farinha de milho fina, média ou grossa. Eu tô usando a mais fina. Se for no outro lugar, você pode usar o fubá mimoso, que é bem fininho, ou outra farinha que seja fina. Então, eu vou colocar aqui a primeira xícara e mais meia xícara de fubá. Agora é só a metade da xícara. Agora, eu vou dar uma misturada aqui para hidratar esse fubá. Uma broinha assim é tudo de bom, né? Dá para colocar dentro de um vidro, de uma lata, de um pote bem fechadinho. E às vezes você não tem um pão pronto, você já come aquela broinha gostosa. Agora eu vou mexer bem aqui para misturar bem esses ingredientes. Já misturei aqui um pouco, agora a gente vai colocar o sabor para essa massa. Bom, você pode usar para saborizar erva doce, um pouquinho de canela, cravo moído, pode usar também raspinhas de laranja, de limão. O sabor fica a seu gosto. Eu vou colocar um pouquinho de erva doce que eu gosto. Pronto. Vou misturar aqui essa erva doce um pouquinho. E agora a gente vai dar o ponto da massa com farinha de trigo. É assim que essa rosquinha é feita, para que ela não fique seca e nem dura. Agora vou misturar aqui então 1 xícara de farinha de trigo. Só que eu vou colocando essa farinha aos poucos e vou misturando aqui na massa. Já misturei toda a xícara de farinha de trigo. Já esqueci do fermento.
Então, o fermento você pode colocar sempre para o final da receita, tá? Então, agora eu já vou colocar o fermento. Vou usar uma colher de sopa de fermento de bolo. E vou misturar aqui bem esse fermento na massa, porque essa massa já tá quase no ponto. Então, agora só vai mais um pouquinho de farinha de trigo. Já misturei bem o fermento, só que eu tive que trocar o fouet pela colher, porque a massa já tá ficando um pouquinho mais pesada. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meia xícara de farinha, tá? Vou colocando aos pouquinhos e vou observar se o ponto já vai estar bom. Por que eu gosto de ensinar o ponto da massa? Porque se caso aí na sua casa você usar um ovo de tamanho diferente, você pode se perder na receita. Ah, a Lu não explicou essa parte. Então, se você entender o ponto da massa, você pode usar qualquer tamanho de ovo na massa que vai dar certinho. Agora é só misturando. A massa já está no ponto certo. Agora eu vou dar as dicas para vocês. Se você cuidar o ponto certo, pode usar qualquer tamanho de ovo que vai dar certinho. Então, para essa receita foi 1,5 xícaras de fubá ou farinha de milho fina, tá? E de trigo foi 1,5 xícaras de trigo, mais 3 colheres de sopa de farinha de trigo, até chegar nesse ponto aqui. Então, o ponto certo é a massa se junta, ó, e você consegue retirá-la da tigela. No finalzinho, talvez você tenha que misturar com a mão, que fica mais fácil. Mas é esse o ponto da massa, tá? Então, coloca a farinha de trigo até chegar nesse ponto. No meu caso, foi 1,5 xícaras de trigo, mais 3 colheres de sopa cheia. E agora a gente só vai modelar e colocar aqui na forma. Untei a forma com um pouquinho de óleo. Agora pego um pedacinho da massa e faço uma bolinha ou um formato, outro formato que você queira, e coloco aqui na forma. Eu vou modelar todas as broinhas e já mostro pra vocês. Já modelei aqui da minha maneira, tá? Sobrou um pouco de massa ali, eu vou colocar noutra forma. E agora vou levar pro forno a 180 graus. Olha, gente, essa delícia. O cheirinho aqui eu nem preciso falar, tá uma delícia. Agora a gente vai experimentar. Deixa eu falar para vocês o tempo de forno. Aqui no meu forno levou mais ou menos 30 minutos, tá? Mas eu assei em 200 graus. Se você quiser assar em 180, não tem problema, mas vai demorar um pouquinho mais. Outra dica também, se você quiser passar por cima gema de ovo, pode passar, ó. Ela vai ficar com um brilho e um pouquinho mais douradinha, tá? Mas isso é se você quiser. Essas aqui eu passei só a gema de ovo por cima, antes de levar para o forno. E essa aqui eu não passei nada. Ó, mas fica também muito bonitinha. E agora chegou aquela hora que a gente vai experimentar. Então, essa broinha de fubá, ela fica bem macia. Ó, vou apertar para você ver. Olha isso, gente, ela se espedaça. Então, não fica seca, fica gostosa e bem macia, tá? Então, você tem que seguir as dicas que eu dei. O ponto da massa e também usar a farinha de milho mais fininha que você encontrar. Eu vou experimentar aqui, que tá me dando água na boca, para falar para vocês. Nossa, gente do céu, não tenho palavras para falar a delícia que ficou. Ó, e super macia. Isso é o mais importante, saborosa, macia. Nossa, gente, deliciosa. Olha só, aí você espera ela esfriar bem. Pode colocar em potinhos com tampa ou um vidro para guardar bem fechadinho.
vai durar vários dias e não vai perder o sabor e a maciez. Gente, essa broinha é a mesma que vende na padaria. É super fácil, né, a receita, e você vai poder fazer até para vender. Agora no inverno, então, uma broinha de fubá é tudo de bom. Tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau!